No terceiro item, o objeto do conhecimento é a representação das transformações químicas e cálculos estequiométricos. No item 3, nós temos o seguinte: uma das etapas para a produção do gesso utilizado em construções e imobilização para tratamento de fraturas ósseas é a calcinação da gipsita, por meio do processo descrito na equação da reação química a seguir. Qual é a reação química? Olha só. 2 mols de sulfato de cálcio diidratado, que é a gipsita, mais energia, vai formar 2 mols de sulfato de cálcio hidratado, aqui por meio mol de água, mais 3 mols de água no estado gasoso. Uma empresa do polo do Araripe produz blocos de gesso com 40 quilos. Se ela utiliza mensalmente cerca de 324 toneladas de gipsita na produção, quantos blocos são fabricados por mês aproximadamente? Olha só, são duas coisas que você deve entender nesse item, que normalmente é dessa forma que o Enem cobra. Ele não vai cobrar simplesmente a estequiometria por estequiometria. Nós vamos ter que conhecer, vamos ter que saber fazer o cálculo estequiométrico, mas tem uma interpretação associada. Aqui, qual é a interpretação? Eu vou ter que utilizar meus conhecimentos de estequiometria, mas eu vou ter que calcular também quantos blocos de gesso poderão ser fabricados com essas 324 toneladas de gipsita aqui nessa indústria. Então, vamos lá. Passando aqui à frente, eu separei aqui a reação para a gente poder fazer o cálculo, onde nós teremos. Primeiramente, você precisa entender o seguinte, que o gesso, que é o que vai ser utilizado para fazer essas placas, é o 2CaSO4 meio H2O, que é o sulfato de cálcio hidratado. Isso aqui é o gesso. E a gipsita é o CaSO4, ponto 2H2O. Beleza. Aqui na questão ele está dizendo o seguinte: se nós utilizamos, se essa indústria utiliza mensalmente cerca de 324 toneladas de gipsita, quantos blocos de gesso ela vai poder fazer, já que um bloco de gesso tem 40 gramas de gesso, beleza? Então, primeiro tu vai ter que calcular quantas toneladas de gesso são fabricadas. A partir da massa de gipsita, que foi quanto? Foi 324 toneladas de gipsita mensalmente. Então, a partir de 324 toneladas de gipsita mensais, qual é a massa de gesso produzida, consumida, né, na verdade, durante o mês? Vamos tirar a massa dessas duas substâncias. Primeiro, para a gipsita, teremos o seguinte, ó, vai ser CaSO4 ponto 2H2O. As massas foram fornecidas lá no item, só voltando aqui, nós temos que a massa do cálcio é 40, a massa do enxofre é 32, a massa do oxigênio é 16 e a massa do hidrogênio é 1. Então, tirando a massa para o CaSO4 ponto 2H2O, esse ponto não é de multiplicação, é só separando as duas moléculas, nós vamos ter para o cálcio 40, para o enxofre 32 e 4 oxigênios, 4 vezes 16, nós vamos ter 64. Então, soma aqui as massas, nós vamos ter 6, e aqui nós teremos 10, 13, 136.
e 2 mols de água. A massa da água é 18, porque são 2 hidrogênios, então a massa é 2. Tem um oxigênio, a massa é 16, então somando 18. Só que são 2 mols de água, então vai ser 36. Aqui nós teremos, então, 36 gramas de água. Beleza. Vai ser 136 mais 36. Portanto, ó, 12 a 1, 7, 1. Então, a massa do CaSO4.2H2O, 172 gramas. Só tem um detalhe, ó. São quantos mols de CaSO4? São 2 mols, então vai ser 2 vezes 172. Teremos 172 vezes 2, onde nós vamos ter 4, vamos ter aqui 14, 2 e 1, 3. Então vai ser 344. Teremos 344 gramas de gipsita para se transformar em quanto de gesso? Vamos tirar também a massa do gesso. Então, nós vamos ter aqui CaSO4 ponto meio H2O. Tira a massa. Como CaSO4 aqui são iguais, ó, CaSO4 e CaSO4, a massa vai ser a mesma. Então, aqui no CaSO4 eu tenho 136 gramas mais meio de água. A massa da água é 18. Como é meio de água, 9 gramas de água. Então, 136 mais 9 gramas, nós vamos ter 145 gramas. Só tem um detalhe. Também são 2 mols de gesso. Então, vai ser 2 vezes 145, que vai dar quanto? 290 gramas. Então, nós teremos aqui 290 gramas. Beleza. Já temos a massa da gipsita, já temos a massa do gesso. Detalhe, o que vai acontecer aqui? Ó? Nós vamos ter que 344 está em grama e 290 está em grama. Qual foi a massa de gipsita dada? 324 toneladas. Então, nós vamos ter que utilizar em toneladas. Olha o que eu vou fazer. Ó. 344 gramas vai ter equivalência para 344 toneladas. 290 gramas, nós vamos fazer também a equivalência para 290 toneladas, porque é proporcional. Se 344 gramas de gipsita formam 290 gramas de gesso, quando eu tiver 344 toneladas de gipsita, também vai formar 290 gramas de gesso. Você vai colocar a massa lá da gipsita, que foi de 324 toneladas mês. Então, aqui, ó, 324 toneladas mês deve produzir quanto de gesso? X. 344 vezes X vai ser 344x igual a 324 vezes 290. X será igual a 93.960 dividido por 344. X será igual a quanto, gente? X será igual a 273, aproximadamente, 273,1 toneladas.
Então, quanto de gesso vai ser consumido durante o mês? Vai ser consumido 273,1 toneladas de gesso. Mas ele quer saber quantas placas de gesso são produzidas. Ele diz que cada placa de gesso tem uma massa de 40 quilos. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. 40 quilogramas equivale a uma placa de gesso. Ele quer saber quantas placas serão produzidas por mês. Nós temos quanto que foi produzido lá de gesso? Ó? 273,1 toneladas. Então, eu vou colocar aqui, ó, 273.100 quilos. 273.100 quilos vai gerar quantas placas? X placas, né? Então, nós vamos ter, ó, 40 vezes X, 40x, que será igual a 273.100 vezes 1, 273.100. Então, x será igual a 273.100 dividido por 40. 6.827 placas de gesso. Então, o item correto será qual item, qual letra? Vejamos lá, voltando, deu 6.827. Então, aqui nós teremos aproximadamente 6.800. O item correto, a letra correta para esse item 3 é a letra C. 6.800 placas de gesso serão produzidas mensalmente a partir de 324 toneladas de gipsita produzidas.